apresentar a nossa querida Lorena Smith com essa palestra bem diferente. Eu acho que eu nunca vi esse tema de palestra antes aqui no MP. Eu estou aqui só há 17 anos, né? E foi muito difícil escolher a palestrante, né? E eu pedi a indicação de uma psicóloga que ela já tem aí 20 anos de experiência, bem renomada. E aí saiu da boca dela na hora. Ela falou: olha, eu só vejo a Lorena para ministrar esse tipo de palestra. Então, entrei em contato com a Lorena. Quando eu vi o rosto da Lorena, eu falei: não é possível, eu conheço você de algum lugar. Ela falou: olha, tu não lembra? A gente estudou no Preciosíssimo Sangue. Eu, gente, o que é isso, gente? Na época era ginásio, né, o nome, sexta série, sétima série, e aí eu fiquei muito feliz, vem, e agora apresento a vocês a Lorena Smith com a temática de hoje. Lorena, minha querida, muito obrigada, tá? Agora é com você. Então, gente, bom dia. Queria pedir desculpas aí pelo atraso, né, mas imprevistos acontecem, a gente fez todos os testes, fizemos tudo que era preciso ser feito antecipadamente, mas, enfim. Agora vamos entrar no tema. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês a tela. Um minutinho. Aí vai ficar mais fácil da gente conversar e vocês conseguem visualizar aqui o conteúdo. Olha, só me confirma quando aparecer aí para você, por favor. Agora apareceu. Perfeito, Lorena. Ok. Tá aparecendo aí em modo apresentação para você, certo? Certinho. Agora aqui. Certinho. Então, vamos lá. Então, gente, eu trouxe aqui como a Alia falou, um conteúdo sobre a história da representatividade da mulher, né? Como é que foi a trajetória do feminino, né? Desde da antiguidade. Então, eu vou fazer aí um resumo histórico, né? Dos acontecimentos mais relevantes da história do feminino. E antes da gente começar, eu vou falar muito rapidamente sobre mim, né? Muito prazer, eu sou Lorena Nery Schmitz, sou psicóloga, graduada pelo Centro Universitário do Norte, Uninorte. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, MBA em gestão de pessoas, coach, pós-graduando em psicologia organizacional. Tenho uma certificação em coach também, mas nunca atuei especificamente com o coaching. Tenho 16 anos de experiência trabalhando com desenvolvimento de pessoas, recursos humanos, recrutamento e seleção, parte de desenvolvimento organizacional, plano de carreiras e tudo mais. Atualmente eu estou me dedicando 100% do meu tempo, né, ao atendimento no consultório, atendimento clínico, e o foco do meu trabalho, o foco principal são os transtornos de ansiedade, autoestima e tudo que envolve esse universo, né? Também atuo em outras temáticas, mas o foco principal do trabalho é essa questão mesmo do universo feminino e tudo que está aí dentro dele. Bom, como eu falei, eu vou trazer aqui o histórico da mulher desde a antiguidade, né? Então, na pré-história, as mulheres elas eram consideradas sagradas, né? O corpo e a fertilidade eram cultuados e representados pela arte, né? E as religiões possuíam deusas, né? Então, as mulheres elas eram muito ligadas à questão da fertilidade e tinha, inclusive, uma crença de que a sua fertilidade tinha muito a ver com a fertilidade dos campos, das plantações, da natureza, né? Como vocês podem ver aí no cantinho direito, tem a Vênus de Willendorf, né? Que era um símbolo sexual do período paleolítico, e ela foi enterrada, né, próximo a Viena, na Áustria. Ela tem mais ou menos 12 centímetros de altura, então é uma obra pequena, né, relativamente pequena, e o mais provável é que seja de uma deusa primitiva da fertilidade. Passando aí um pouquinho mais, nós encontramos na literatura alguns vestígios, né, dos paleolíticos, né, no caso dessas estatuetas femininas, assim como as pinturas, os objetos, né, que revelam uma forma de religião, né, em que o feminino ocupava o lugar primordial.
Então, as mulheres, elas eram endeusadas, né? Elas eram tidas como deusas mesmo, né? São as manifestações do culto a uma deusa-mãe como fonte regeneradora de todas as formas de vida. Ao longo de milhares de anos, a adoração à deusa intensificou-se em culturas cada vez mais avançadas. Acreditava-se que essa fecundidade da mulher influenciava a fertilidade dos campos, né? Então, observava-se todo aquele ciclo, né? De quando a mulher passava pelo período da gravidez, a gestação e até mesmo o nascimento da sua prole, né, dos filhos, ela é muito associada à fertilidade dos campos, né, os fenômenos da natureza. Tal associação fez com que ela alcançasse um prestígio nunca antes vivenciado, né? A mãe era o personagem central dessa sociedade, né? Como elas eram tidas como deusas, eram responsáveis por povoar as cidades, os lugares, né? Então elas eram tidas como o personagem central dessa sociedade. A mulher, assim como a deusa, tornaram-se poderosas no imaginário da época. E aí, por conta disso, houve a necessidade, né, em determinado momento lá da pré-história, houve a necessidade dos homens deixarem a caça e passar a realizar as atividades das mulheres, né, como domesticar os animais e cuidar das terras, que até então eram elas que faziam esse trabalho, né? E aí, com o homem ficando mais próximo da mulher e observando mais os animais, com cuidado ali com os animais, o homem percebeu que, em uma das suas observações, que um cordeiro ele conseguia cobrir em torno de 50 ovelhas. E aí ele começou a ter aquela percepção de que o homem, eles passaram a acreditar que os homens, né, o sexo masculino, ele tinha uma supremacia em relação às mulheres, né? Porque enquanto a mulher estava ali naquele período de gestar aquele novo ser, ele estava ali com o potencial de estar colocando seu sêmen em diversas fêmeas, né, para que elas também povoassem os locais e as cidades. O homem foi desenvolvendo um comportamento autoritário e arrogante, né? Ele foi percebendo ali, foi entendendo ali, a partir daquele momento, que ele era superior às mulheres, que ele tinha um potencial muito maior do que aqueles que até então eles acreditavam que a mulher tinha. Daí surge o conceito patriarcado, né? Então, desde a antiguidade, né? A partir dessa ideia de que o homem tinha supremacia em relação à mulher, surgiu que o patriarcado é uma organização baseada no poder do pai, né? E as mulheres, elas são consideradas inferiores, né? É bem o conceito aí do que a gente acabou de conversar, sobre a percepção que o homem teve em relação à mulher, né? Que era tudo ligado muito à questão mesmo da fertilidade em si. A fidelidade feminina sempre foi uma obsessão para o homem, né? Era preciso proteger a herança e garantir a legitimidade dos filhos. Esse antagonismo entre os sexos impediu uma amizade e um companheirismo verdadeiros, fazendo com que a relação entre os homens e as mulheres se deteriorassem, né? Que ficassem fragilizadas. Houveram muitas questões em relação a essa supremacia dos homens, né? E aí um dos marcos mais recentes, né? Então, já saindo um pouco da pré-história, indo para 1791, né? Os registros datam de que o primeiro documento da Revolução Francesa a mencionar a igualdade jurídica entre mulheres e os homens foi a Declaração dos Direitos da Mulher, quando ela foi publicada lá na França, né? Então, nós temos aí a imagem de Olympe de Gouges, né? E esse documento, né, a Declaração dos Direitos da Mulher, ele foi proposto na Assembleia Nacional da França durante a Revolução Francesa, né? E a autora, né, adotou esse nome, Olympe de Gouges, para assinar os seus panfletos e petições em uma grande variedade de frentes de luta, incluindo a escravidão, em que lutou pela extirpação da escravidão, e aí ela propôs, né, a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, para que fosse igualada, né, a uma outra
Declaração de Direitos dos Homens, que já tinha sido aprovada anteriormente. E por conta dela ser uma mulher à frente do seu tempo, ela foi guilhotinada 2 anos depois, né, condenada como uma revolucionária e denunciada como uma mulher desnaturada. Né? Então, pelo fato dela ser uma mulher à frente de seu tempo, com conteúdos e questões extremamente diferentes da época, né, ela acabou sendo tratada dessa forma. Vamos passar aqui. Tivesse travado. Vamos lá. Já em 1827, né, aqui no Brasil, surge a primeira lei sobre a educação das mulheres, permitindo que frequentassem as escolas elementares, né, que eram só as séries iniciais, né, o primário. As instituições de ensino mais adiantadas eram proibidas para elas. Né? Então, as mulheres elas só podiam frequentar as séries iniciais. Como é que funcionava? Hoje nós temos o ensino, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior, certo? Nesse período, as séries eram o primário, que era tido como alfabetização, e ali mais ou menos entre a primeira e a quarta série, e da quinta até o 8º ano, era o ginásio, e as 3 primeiras séries do ensino médio, que elas não poderiam nem chegar até lá. Então, elas só poderiam, basicamente, serem alfabetizadas e estudar as primeiras séries. O ensino mais adiantado era proibido para as mulheres. Em 1832, foi publicado o livro Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, né, que foi traduzido por Nízia Floresta. E esse livro é considerado o fundador do feminismo do Brasil. Né? Então, a Nízia foi a primeira brasileira a lutar pela emancipação feminina. Né? Os registros, né, de todas as pesquisas feitas é que ela foi uma precursora do feminismo no Brasil, sendo também reconhecida por seu empenho em alfabetizar meninas e mulheres. Ela também foi uma das primeiras mulheres a publicar artigos em jornais brasileiros, além de ter sido tradutora desse manifesto feminista, né, que é de uma outra autora que chama Mary Wollstonecraft. Em 1852, foi criado o Jornal das Senhoras, né, o primeiro jornal feminino editado por mulheres, e o conteúdo principal dele era moda, literatura, belas artes, teatro e crítica, né? Ele foi fundado em 1852, né, por 2 mulheres, e o Jornal das Senhoras ele chegou a circular mais ou menos em torno de 3 anos, né, de 1852 a 1855. Já em 1871, foi criada a Lei do Ventre Livre, que determinava que o filho de mulheres escravizadas nascessem livres. Né? Então, essa Lei do Ventre Livre, ela foi considerada um marco no processo da abolição da escravatura no Brasil, né? Da escravidão no Brasil. Ela está inserida no conjunto de medidas que buscavam atenuar a questão escravista do Império. Né? Então, ela foi uma das medidas adotadas para que, junto com outras leis, né, que é a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei dos Sexagenários, que declarava que os filhos dessas mulheres escravas nascidos no Brasil, a partir da aprovação da lei, eles eram livres. Já em 1879, um decreto de lei permite que as mulheres elas podem ser aceitas no ensino superior. Né? Então, para vocês verem aí, a gente está falando aí de 52 anos após terem sido aceitas nas escolas, é que elas foram permitidas a ingressar no ensino superior. Né? Então, hoje nós temos a informação de que, enquanto 18% dos homens brasileiros, né, de 25 a 34 anos têm um ensino superior, né, já as mulheres elas estão em torno de 25% na mesma faixa etária. A partir de 1893, começaram a aprovação do voto feminino, né? Então, o primeiro país foi a Nova Zelândia, começou lá na Nova Zelândia, e até hoje ainda existem países onde o voto feminino ele ainda não é permitido.
né? No Brasil, essa aprovação ocorreu no ano de 1932, né? Então, após 39 anos do primeiro país a aceitar o voto feminino. Em 1910 foi criado o Partido Republicano Feminino, com o objetivo de representar, integrar as mulheres na sociedade política, né? Essa senhora aí, Leolinda Figueiredo Daltro, né, ela foi professora, sufragista, né, indigenista brasileira e lutou pela autonomia das mulheres. Em 1910, junto com outras mulheres, ela fundou o Partido Republicano Feminino, né, e liderou uma passeata exigindo a extensão e o direito de voto às mulheres. Já em 1919, a Conferência do Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, aprovou a resolução de salário igual para homens e mulheres que desempenham a mesma função. Apesar disso, até hoje as mulheres tendem a ganhar menos, né? Então, ainda há muitos registros, né, não só no Brasil, mas como em outros países, de que mulheres, mesmo exercendo as mesmas funções que os homens, acabam tendo um salário menor. Em relação ao esporte, né, em 1921 aconteceu no Brasil a primeira partida de futebol entre as mulheres na zona leste de São Paulo. Essa partida ela ocorreu com a disputa entre dois bairros lá de São Paulo. Porém, a primeira partida de futebol reconhecida pela FIFA, ela foi disputada em 1885 em Londres, na Inglaterra. No ano de 1962 foi sancionado o Estatuto da Mulher Casada. E esse estatuto ele garantia que, entre outras coisas, que a mulher não precisava mais de uma autorização do marido para trabalhar. Receber herança em caso de separação, ela poderia requerer a guarda dos filhos. Então, entendia-se até o momento que a mulher, quando casada, ela pertencia à família do marido. Então, todas as decisões em relação à sua vida, ao seu modo de viver, de agir, as suas decisões eram tomadas pelo marido, né? E o Estatuto da Mulher Casada veio para dar um pouco mais de liberdade para que ela pudesse definir em relação a essa questão do trabalho, entre outras coisas. Apesar do Estatuto da Mulher Casada ter alguma questão sobre a separação, a lei do divórcio ela só foi aprovada em 1977. Né? Iniciou-se uma discussão sobre a separação, e aqui eu trouxe um recorte de um jornal da época, né, com a informação que foi, com a notícia, né, com a manchete do jornal, divulgando, né, que foi sancionada e entraria em vigor. Há registros de que a primeira pessoa que se beneficiou, né, com a lei do divórcio foi uma juíza de paz, no estado do Rio de Janeiro. A partir da década de 70 foi quando fortaleceu-se o movimento feminista, né, em todo o mundo, né? Ele lutava principalmente por direitos trabalhistas, o direito do voto das mulheres, para que elas não fossem vistas como inferiores aos homens nem tratadas com desigualdade. Então, como vocês puderam ver, os direitos trabalhistas e o direito ao voto sempre foram assuntos que sempre foram marcados durante a história, a trajetória da mulher, não só no mundo, mas como no Brasil também, né? E esse socialista Charles Fourier, né, um socialista utópico, um filósofo francês, foi que criou, né, que é dado a ele o crédito de ter criado esse termo, né, feminismo, né, lá em 1837. As Forças Armadas, a partir de 1980, as Forças Armadas, elas passaram a aceitar mulheres em seu corpo, né? Só que hoje elas representam só 7% de todo o efetivo das Forças Armadas no Brasil, né? Eu trouxe aqui a imagem de Maria Quitéria, né? Ela é patrona do Exército, e Maria Quitéria, na época, apesar dela ter se alistado, ela fez isso travestida de homem, né? Então ela precisou se vestir de homem para que ela pudesse ser aceita, e ela lutou na Guerra da Independência Brasileira na Frente de Resistência Baiana, né? Ela tinha a alcunha de Medeiros.
Em 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha para proteger as mulheres de agressões sofridas no ambiente doméstico e familiar, né? Foi quando a gente começou a ter um avanço no sentido da proteção, né, das mulheres, para que elas pudessem ser amparadas por lei em caso de agressões. Em 2010, né, a primeira presidente do Brasil foi eleita, né, Dilma Rousseff. Em 2015, foi aprovada a lei do feminicídio, né, que o feminicídio ele é caracterizado como crime praticado contra a mulher por razões dela ser mulher. Já em 2018, transexuais e transgêneros passaram a alterar os seus nomes e gênero indo apenas ao cartório, né? Eu falei indo apenas, mas assim, eles vão ao cartório, tem todo um protocolo que precisa ser cumprido, né? Mas a medida ela foi uma decisão do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, de março de 2018, que determinou que transgêneros têm o direito de alterar o seu nome social e o gênero no registro, ainda que eles não tenham se submetidos à cirurgia de redesignação sexual. Com o feminismo, alguns termos eles passaram a ser utilizados, passaram a ser mais comentados, né? E um deles é a sororidade. Então, o que quer dizer sororidade? Né? A sororidade é a irmandade, né? A união, o afeto, a amizade entre mulheres, assemelhando-se àquela estabelecida entre irmãs. É uma união e aliança entre as mulheres baseada na empatia, no companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. Esse termo sororidade, ele não existe no dicionário, tá? Mas é uma palavra muito próxima de fraternidade. E aí, esse termo, ele traz muito a questão de você apoiar outras mulheres em várias causas. E eu trouxe aqui algumas questões que talvez você até já pratique a sororidade e pelo fato de nunca ter escutado ou não conhecer esse termo, você agora consiga identificar aqui. Vamos lá. Primeiro ponto, diga não à rivalidade feminina. Então, nós fomos criadas numa sociedade machista, né? Isso é um fato. E não é surpresa alguma que, eventualmente, tenhamos uma tendência a reproduzir algumas falas e até algumas atitudes machistas, até mesmo por conta de todo o nosso repertório comportamental, né? Toda a nossa trajetória de vida, né? Então, o primeiro passo para identificar a sororidade é tentar mudá-las, né? Então, evitar a rivalidade feminina, né? Evitar fazer comentários colocando umas mulheres contra as outras. Ah, Lorena, tudo bem, mas eu não concordo com ela. Ok, não concordar não significa desrespeitar, não significa que você vai se opor no sentido de ser agressiva, né? É nesse sentido que a gente traz esse diga não à rivalidade feminina. O segundo ponto é estenda a mão a outras mulheres, né? Ajude as mulheres ao seu redor, dê a mão, ofereça seus conhecimentos, mas também peça ajuda caso você necessite. Confie, né? O tanto quanto você também tem o potencial de ajudar essas mulheres, né? Ajude suas amigas, sua mãe, as mulheres que estão à sua volta. Não só quando elas pedem ajuda, mas se oferecer mesmo em comunhão, em fraternidade com essas outras mulheres. Consuma e divulgue o trabalho de mulheres. Hoje aí com a era da digitalização, por que não? Se a gente vê um trabalho que é legal, feito por uma mulher, que está ali trabalhando pela sua independência financeira, pela independência financeira da sua família, e hoje também há muitos registros de mulheres que são esteio de família, né? Que são arrimo de família, que são chefes de família, e por conta desse trabalho, elas precisam desse apoio para a divulgação. Se você não puder comprar, se você não puder ajudá-la de alguma forma, mas divulgando o trabalho dela já é uma forma de ajudar. Preste atenção em outras vivências. Nós, seres humanos, temos uma característica muito comum de achar que aquilo que a gente viveu, as nossas experiências,
eventualmente têm um pouco mais de significado do que outros, né? Então, vamos nos abrir para ouvir outras experiências, né? Em muitas das situações, às vezes a gente fala sem conhecimento de causa, né? Então, vamos abrir oportunidade para que outras mulheres também falem das suas vivências e que a gente possa aprender com essas novas vivências. Né? Se imponha quando ouvir comentários machistas, né? Então, quando você ouvir algum comentário, quando eu falo em se impor, não é no sentido de você ser grosseira, mas o fato de você se impor e colocar a sua opinião quando você ouve um comentário machista, você está colocando a sua opinião, você pode fazer isso de forma não ofensiva, né? Você pode levar a pessoa a uma reflexão a respeito do que ela está falando, ou ela pode simplesmente estar reproduzindo uma fala de alguma coisa que ela ouviu e está reproduzindo sem ter uma reflexão em relação ao que ela está falando. O feminismo, né, quando se fala o termo feminismo, para algumas pessoas é muito comum pensar nas mulheres que vão para as ruas e que gritam e que fazem baderna e tudo mais, mas, gente, o feminismo, ele é um termo que ele é uma doutrina que preconiza o aprimoramento e ampliação do papel dos direitos das mulheres na sociedade, né? O feminismo, ele não significa que a mulher quer ser melhor que o homem, significa que ela quer ter direitos iguais em relação aos homens, em relação a outras classes, para que todos sejam iguais, não só as mulheres, né? É uma luta pelos direitos de igualdade entre todos. Lorena? Né? Oi? Só uma dúvida. As pessoas, elas mandam aqui perguntas. Você prefere responder as perguntas no final ou que eu vá te falando as perguntas durante? Assim, eu já estou um pouco adiantada aqui, e aí a gente pode finalizar, e ao final você me passa as perguntas e eu vou respondendo, pode ser? Perfeito, perfeito. Então, tá. Meninas, podem mandar as perguntas, tá? Que no final a gente vai fazer. Quem tiver em anônimo, coloca seu nome lá para eu saber quem é para fazer a pergunta no final, tá bom? Obrigada. Pode continuar, Lorena. Ok, obrigada. Então, continuando aqui, gente, o feminismo, ele vai para além das questões de você estar na rua, você estar militando, né? Então, você pode ser uma feminista e não ser militante, mas você pode ser uma feminista ou um feminista, porque homem também pode ser feminista, né? O homem sendo feminista significa que ele está defendendo o direito de igualdade entre as mulheres, junto com os homens, né? Ao contrário do que muitos pensam, o feminismo não é um movimento sexista, ou seja, que defende a supremacia do feminino sobre o masculino, mas sim uma luta pela igualdade entre os gêneros, né? Então, dentro do feminismo, existem várias frentes de trabalho, né? Tem os feministas radicais, tem as formas. Então, dentro do feminismo, tem várias formas de se expressar e expressar opinião dentro desse grande universo que é o feminismo. Eu trouxe aqui 2 termos que são muito semelhantes na sua pronúncia, mas são termos que significam coisas bem opostas, né? Então, tem o feminismo e o femismo, que possuem significados completamente diferentes. O feminismo, ele funciona não como uma tentativa de sobrepor o poder feminino sobre o masculino, mas sim pela luta na igualdade entre as mulheres e os homens em todos os setores da sociedade. O feminismo, ele pode ser considerado como o reverso do machismo. Isso é, trata-se de uma ideologia de superioridade da mulher sobre o homem. O feminismo, então, assim como o machismo, ele prega uma sociedade hierarquizada a partir do gênero, né, baseado em um regime matriarcal, né, onde as mulheres imperam sobre os homens. Então, a gente está falando do feminismo, né, a questão mesmo de igualdade, e não do feminismo, como é interpretado por aí, né? O termo feminismo, ele acaba sendo interpretado em muitos locais, e até mesmo por muitas pessoas, pelo fato da gente ver alguns movimentos aí nas mídias, ele acaba sendo interpretado como um feminismo. Então, eu trouxe aqui alguns mitos sobre o feminismo, né? Então, o primeiro deles
As mulheres não podem ser femininas e serem feministas ao mesmo tempo. Tá? Então, gente, são dois conceitos diferentes, né? Então, a verdade é que o feminismo, ele se baseia fundamentalmente em dar escolhas às mulheres e não sobre encontrar novas maneiras de libertar a sua autoexpressão. Então, se elas decidirem a forma de agir, que a sua forma de agir, ela deve ser mais feminina, por que não? Né? É inteiramente aceitável dentro do feminismo. Outro mito. O feminismo tornou as mulheres iguais agora e não há necessidade de feministas ou do movimento atual das mulheres, como se o movimento precisasse deixar de existir, né? Então, a verdade é que as mulheres ainda estão por trás em muitas maneiras diferentes, né? Elas continuam a receber menos, né? Em média, em relação aos homens, apesar de existir uma lei que iguala essa questão salarial, mas ela não é cumprida em sua totalidade. Muitos empregos não são amigáveis para as mães, né? Ainda existe a carga e a cobrança de que as mães e as mulheres, elas que precisam se encarregar do cuidado com a família e com os filhos e com a casa, né? E as mulheres continuam sendo responsáveis pela maioria do trabalho doméstico. Eu sei que nós já tivemos muitos avanços, né, que não é em todos os locais, mas na maioria dos locais tem-se o pensamento e a ideia de que o trabalho doméstico e os cuidados domésticos, eles precisam ser apenas da mulher. Outro mito. O objetivo do feminismo é fazer das mulheres o gênero dominante. Não é isso, né, gente? Como a gente vem conversando aqui desde o início do tema, o feminismo ele visa erradicar a opressão dos gêneros, imposta pelas antigas sociedades patriarcais. Lembra que eu falei lá no início sobre o patriarcado, né? O poder do pai, da figura masculina em relação às mulheres, né? Então, o feminismo não visa criar uma nova opressão, né? Como a gente ainda tem muito caminho aí para percorrer, é importante que o feminismo ele continue militando em algumas causas e alguns locais em que a gente ainda não conseguiu chegar. Outro mito, o feminismo ignora os problemas dos homens, né? O feminismo, ele sugeriu que as questões de mulheres, homens e outros gêneros não são entidades separadas, mas derivam todos do mesmo sistema de desigualdade. Então, não existe essa de a mulher ser melhor que os homens, né? Então, a partir do momento que a gente fala que a mulher ela precisa ser melhor que o homem, a gente não está mais falando de feminismo, a gente está falando de feminismo. E com tudo isso, né, a gente entra aqui no tema de representatividade, né? Por que é tão importante essa representatividade? Historicamente, as mulheres foram ensinadas a ocupar os espaços privados, né? Cuidar da casa, cuidar da família, cuidar da propriedade, ficar ali naquele ambiente isolada, né? Como fazer as tarefas domésticas, criar os filhos, enquanto os espaços públicos eram destinados aos homens, né? Tinham locais específicos, acho que até hoje, né? Ainda existem locais onde só adentram homens, mulheres quando adentram, elas são ainda, né? Nossa, o que ela está fazendo aqui, né? Tal, assim, elas são questionadas, né? Sobre a entrada dessa mulher. E por que essa representatividade ela é tão importante, tão buscada, né? Tão almejada? Essa desigualdade ainda persiste em alguns casos, por isso, ser representada é uma forma de normalizar a presença das mulheres nos ambientes sociais. Falar em representatividade feminina é falar na defesa de uma sociedade mais igualitária, na busca pela garantia de direitos, na criação de modelos femininos diversificados que possam servir de inspiração para outras mulheres. Se eu perguntar aqui de vocês aí que estão me assistindo, tanto homens como mulheres, quando eu pergunto assim, você tem uma figura feminina, pode ser na sua família ou até mesmo uma celebridade, alguém que você diga, nossa, essa mulher, ela é fantástica. Eu gosto dela, eu gosto da forma como ela se posiciona, eu gosto do trabalho dela, eu gosto do que ela faz. Certamente vocês vão ter aí mais de uma pessoa em mente, né, para falar e para
que vocês tenham como modelo. Por que é tão importante? Eu trouxe aqui as figuras de algumas mulheres que foram muito importantes para que outras também adentrassem nos espaços, né? A Madre Teresa, né, que foi uma católica, uma religiosa católica, né, de etnia albanesa, e ela foi naturalizada indiana, foi fundadora da Congregação de Missionárias da Caridade, né, então, cujo carisma dela é conhecida pelos serviços aos mais pobres dos pobres, né, por meio da vivência do Evangelho de Jesus Cristo. A Madre Teresa teve seu trabalho reconhecido ao longo da vida por instituições dentro e fora da Índia, né, recebendo o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Ela é considerada por alguns como a missionária do século XX. Nós também temos aí Sally Ride, né, que foi a primeira americana que entrou na NASA em 1978, né, e ela entrou através de após responder um anúncio de um jornal que solicitava pessoas para um programa espacial. A Sally foi comunicadora de cabine e ela foi a primeira mulher a tripular um ônibus espacial, a Challenger, né? Além disso, ela implantou 2 satélites de comunicação e fundou o escritório de exploração. Então, assim, ela não estava lá só para ser mais uma pessoa na expedição, ela também teve a sua função dentro dessa representatividade, né? E ela também foi a primeira americana a ir para o espaço. Nós temos aqui embaixo a Maria Zilda Arnes, né, que foi médica, pediatra e sanitarista brasileira. Foi também a fundadora e a coordenadora internacional da Pastoral da Criança e Pastoral da Pessoa Idosa. Né? Ela salvou vidas e melhorou a qualidade de vida de tantas outras, né? Recebeu diversas menções especiais e títulos de cidadã honorária do país. Nós temos também a princesa Isabel, como já foi citada anteriormente, ela promoveu a abolição da escravidão, né, assinando a Lei Áurea lá em 1888. Né? O fato dela ser mulher e seu forte catolicismo, o casamento com o estrangeiro, foram vistos impedimentos contra ela, justamente com a emancipação dos escravos, né? O que gerou um grande descontentamento na época entre as pessoas da mesma classe social. Nós também temos algumas celebridades aqui, pessoas que estão na televisão, né? Como a Thaís Araújo, que foi a primeira negra protagonista de novelas em horário nobre, né? Então, por que, gente? Por que é importante a gente trazer esse conteúdo de representatividade? Porque a partir do momento que a gente vê que mulheres, independente de raça, cor, credo, elas adentram e elas têm grandes feitos, significa que outras pessoas podem também fazer o mesmo, ou até melhor, ou ir além. Né? Então, a partir do momento que uma mulher adentra um espaço que é somente povoado ou frequentado por homens, né? Ela abre espaço para as próximas gerações, para próximas pessoas, para as próximas meninas ou mulheres que estão vindo por aí. Né? A Maria Júlia Coutinho, que foi a primeira mulher negra, né, a sentar na bancada do Jornal Nacional, a apresentar o Jornal Nacional, a Oprah, né, que é apresentadora, jornalista, atriz, psicóloga, né, entre tantos outros adjetivos aí, né, ela tem muitos títulos também, e ela foi vencedora de múltiplos prêmios Emmys pelo seu programa, né, um talk show com a maior audiência da história da televisão norte-americana. Nós temos aqui embaixo também a atriz Viola Davis, né, que é uma atriz e produtora norte-americana, foi vencedora de um Oscar, um Emmy e 2 Tony Awards. Né? Ela é a primeira negra a alcançar a tríplice coroa dessa atuação. Né? Foi considerada pela Time, pela revista Time, uma das 100 pessoas mais influentes do planeta, nos anos de 2012 e 2017. E também eu trouxe a Marta, né, que foi escolhida como o melhor futebolista do mundo, né, por 6 vezes, né, sendo 5 de forma consecutiva. Ela, inclusive, esse recorde que ela tem, ele não é apenas só entre as mulheres, ela também tem mais título que os homens dentro do esporte, né? Ela foi considerada pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes no ano de 2009. Desde 2015, ela é a maior artilheira da história da seleção brasileira.
né? E ela tem aí registrados em torno de 110 gols. Aqui embaixo nós temos a Malala, né, que é uma ativista paquistanesa, e foi a pessoa mais nova a ser laureada com o Prêmio Nobel, né? E aí ela é conhecida pela defesa em relação aos direitos humanos das mulheres, o acesso à educação na sua região, lá onde ela nasceu, no Paquistão. Desde então, o ativismo da Malala, ele tornou-se um movimento internacional. Aqui em cima nós temos Angela Merkel, né, uma política alemã e atual chanceler do país desde 2015, e ela é considerada a mulher mais poderosa do mundo, né? A Luísa Helena Trajano, que é a empresária, né, que comanda a rede de lojas do Magazine Luiza, né, ela tem um papel muito importante perante a sociedade, né, e a comunidade feminina no Brasil. Né? Ela lidera o grupo de mulheres do Brasil, formado em 2012, com 50 mulheres atuantes em diversos segmentos da economia, que se uniram por um objetivo em comum: melhorar o país. Hoje elas são mais de 4.000 e se encontram todo mês para discutir proposições ligadas à educação, a empreendedorismo, a projetos sociais e cotas para mulheres. Certamente, gente, eu teria aqui uma lista muito maior de mulheres, né, que nós podemos ter como modelo de representatividade. Você deve ter dentro da sua família mulheres que representam para você a força, luta, determinação, garra, não desistir, né, que tem muitos conceitos e muitos adjetivos que para você são motivo de orgulho, né, são motivo de, poxa, se a minha mãe, a minha avó, a minha tia, a minha amiga, enfim, aquela pessoa chegou ali onde ela chegou e ela tem o que ela tem, se ela tem esses valores e tudo, eu me espelho nela porque alguma coisa nela você sentiu que vai de encontro aos seus princípios também, né? E para finalizar, eu trouxe aqui, né, uma mensagem para todos vocês. Apesar de toda a trajetória da mulher representada até aqui, ainda há muitos caminhos não percorridos e muitos lugares onde ainda podemos entrar e chegar. As lutas por direitos iguais não param por aqui. Todas nós podemos fazer a nossa parte, ainda que em nosso pequeno universo. Ai, mas eu não tenho uma representatividade grande na minha cidade, tudo ok, mas você deve ter lá na sua família, lá na tua comunidade, quando eu falo pequeno universo, ali com aquelas pessoas que estão próximas de você, no seu ambiente de trabalho, nos locais onde você vai. E a mensagem final é: não desista, há alguém que te admira e se inspira em você. Com isso, eu finalizo por aqui, agradeço pela oportunidade. E caso vocês queiram entrar em contato comigo, esses são os meus contatos, né? Das minhas redes sociais, meu e-mail e meu telefone para contato. Eu gostaria de agradecer a todos. Gente, hoje foi uma palestra com muita emoção, né? E eu, assim, do início ao fim foi emocionante. Então, eu gostaria muito aí de agradecer a Lorena. E agora a gente vai fazer as perguntas, tá, Lorena? Sim, fiquem à vontade. Vamos fazer aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou de baixo para cima. Ok. Luana. A Luana, ela perguntou: qual a origem da palavra sororidade? Oi. Alô, oi. A origem da palavra sororidade. Então, o termo sororidade, nas minhas pesquisas, eu não encontrei, no caso, o termo, né? Em si, como foi que ele surgiu, por que ele surgiu, mas ele é comparado com a questão mesmo da fraternidade entre as mulheres, né? A sociedade, esse termo, ele não existe no dicionário brasileiro, né? Então, se você for pesquisar, ele não está no dicionário, mas algo semelhante é o termo fraternidade. Ok? Estou procurando aqui. Só mais uma. Procurando aqui só. Deixa eu ver se tem mais pergunta, porque teve muita interação. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para mandar para a Lorena?
Eu já olhei tudo. Nenhuma, né? Então foi bem esclarecedor. Realmente tem coisas que eu nunca tinha ouvido falar e é importante para a gente poder entender como as coisas funcionam no dia de hoje, né? Então, muito obrigada, tá, Lorena? De verdade. Fica aí os contatos. Agora a gente vai passar para a parte do sorteio. Eu vou pegar aqui uma lista. O pessoal do CEAF já me passou. Cadê aqui? O pessoal do CEAF já me passou. Shirley. Como nós falamos antes, pessoal, os sorteios, a partir de hoje, eles vão ser destinados somente às mulheres, tá? Os homens que entrarem para participar, eles vão registrar lá a sua presença para fins de certificado, mas os brindes, eles vão ser destinados ao público feminino, tá? Deixa eu só ajeitar, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Cadê? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu só checar mais uma vez. Não tem homem aqui, não. A gente vai fazer aqui o sorteio. Primeiramente, o que a gente vai sortear? Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Cadê? Hoje foi tanta emoção que eu estou emocionada. Vou botar aqui. Eu vou pegar aqui, pessoal. Nós vamos fazer 3 sorteios. Um deles vai ser por ordem, tá? Por ordem de sorteio. Um deles vai ser algum produto de perfumaria, enfim, que o sindicato ofertou para a gente. Eu não estou achando aqui o voucher da Amanda Beauty. Cadê o voucher? Bom, não estou achando o voucher agora, mas a Amanda presenteou a gente. Não sei se dá para aparecer, não. Não dá para aparecer, não. Não é isso, não. É um envelope preto. A Amanda presenteou a gente com 5 hidratações da Kerastase, a Amanda Beauty lá do Shopping Manauara, tá? Hoje, nós vamos sortear 2 hidratações da Amanda e um brinde ofertado pelo Sindicato de Servidores, tá? Vamos começar agora pelo brinde do Sindicato de Servidores. Agora eu vou compartilhar aqui a tela novamente. Olha aí, tá todo mundo aqui que deu entrada. Vamos fazer a figa. Eu queria saber colocar uma música de suspense no fundo, mas como eu não sei, a gente só imagina. Cliquei. Agora, quem será que vai ganhar o brinde do sindicato? Irene Antonácio. Irene, minha querida, meus parabéns. Aqui está o seu brinde que foi ofertado pelo sindicato, está aqui na minha mão, tá? Então, você pode entrar, a gente vai entrar em contato com vocês. Como ela não identificou a lotação, né? Ela é daqui do prédio? É daqui da sede, né? Então, é daqui da sede. Irene, a gente está te aguardando aqui para você receber o seu prêmio. Agora nós vamos sortear a primeira hidratação da Kerastase, que foi ofertado pela Amanda Beauty lá do Manauara, tá? Agora aqui, acho que é só clicar novamente, né? Vamos lá. Boa sorte para todo mundo. Cliquei. Agora, vamos baixar. Marcele Cristine, de Figueiredo Arruda. Sabe de onde é?
promotora da segunda promotoria de Itacoatiara? Olha, uma promotora, a primeira promotora que foi contemplada, a doutora Marcele, meus parabéns, é da promotoria de Itacoatiara. Nós vamos entrar em contato com a senhora, tá, doutora? E mandar a foto, porque cada voucher tem uma numeração diferente, tá? Então, a gente vai mandar aí para a senhora e muito obrigada, né, por vocês estarem aqui presentes. Agora, nós vamos para o terceiro brinde, que será o outro voucher. Já está aparecendo a tela aqui do sorteio, já? Está aparecendo a tela do sorteio, pessoal? Tem um delayzinho? Peraí, eu vou parar e vou compartilhar de novo. Peraí. Às vezes ele agora tá, né? Tem o áudio de alguém ligado. Opa! Agora, pessoal, olha aqui, ó. O terceiro sorteio de hoje. A gente sorteia só 3 ou sorteia mais? É porque tem muito brinde. Vamos lá. Vou sortear agora o terceiro. Vamos lá. Já! Sorte, figa. Vamos lá, vamos lá. Quem foi que ganhou? Thaís de Faria Santana. Rapaz, olha, ela estava desde o primeiro sorteio extremamente ansiosa, que ela queria, porque queria ganhar alguma coisa. Tá aí, Thaís. Meus parabéns, tá? Eu vou parar por aqui hoje. Foram 3 brindes sorteados hoje, tá? Amanhã a gente vai começar a mudar um pouco o nível de brinde, vai só subindo, tá? Vai só subindo. Nós conseguimos também oferta de escova e pé e mão do Salão La Pele, que fica aqui no Dom Pedro, né? Então, nós conseguimos mais esse brinde. Nós conseguimos o escalda-pés, né? Que é um tipo de procedimento de relaxamento no Zen Spa. Nós temos mais alguns brindes da Amanda. Temos os outros brindes, que são os produtos de higiene pessoal, voltado para a mulher. E nós temos o prêmio VIP, né? O VIP que vai ser sorteado na sexta-feira. Eu não vou falar hoje, eu prometo que amanhã eu falo. Vou gravar um vídeo aí, depois vou colocar no status aí do WhatsApp. E convido vocês a estarem aqui com a gente amanhã, porque amanhã nós vamos ter uma palestra que ela, como toda a nossa proposta aqui da divisão de recursos humanos, colocar coisas diferentes, né, do que sempre foi feito, né? Somente, até porque o nome do evento não é Outubro Rosa, é Outubro da Mulher. Então, amanhã nós temos uma palestrante muito, muito, muito especial, que é a doutora Lídia Noé. Ela mora em São Paulo, capital, e ela vai ensinar para a gente como desenvolver habilidades cognitivas, sociais e emocionais. Então, vai entrar um pouco de mindfulness, vai entrar um pouco de como conviver em grupo, conviver e saber transpor aqueles obstáculos de convivência, de relacionamento, seja em casa, seja no trabalho. Então, vai ser uma palestra bem diferente, como foi hoje a da Lorena. E amanhã, às 10 horas da manhã, pontualmente, nós iremos começar. Então, pessoal, não percam, falem com as amigas, compartilhem o evento, prestigiem o evento, que ele foi feito para vocês com muito carinho. Mais uma vez, agradecer a parceria do CEAF, que fica aí nos bastidores, mas que faz um grande trabalho, e agradecer hoje a DETIC, em especial a Valesca e o Bruno,
que estão dando todo um suporte maravilhoso aqui para a gente, e pedir que vocês estejam amanhã conosco. Amanhã a gente vai saber quais são os prêmios VIPs e amanhã a gente vai ter mais de 3 sorteios, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Eu aguardo vocês amanhã, às 10 horas da manhã, para a penúltima palestra. Obrigada, minha gente. Um abraço. Um ótimo dia de trabalho para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.